Olá a todos, eu sou o Tó Carvalhinho e hoje no sofá do Jet Set recebemos um TikToker, mas não é qualquer um, é um dos melhores, o Fábio Cardoso. Tá, querida, já o look dela. Olá Fábio, olha, obrigado por ter aceito o nosso convite e Boa eu tarde. pergunto-te, antes de começar, como é que tu começaste no TikTok? Como é que essa aventura começou? Olha, eu fui lançado nas redes sociais com Castelo Branco. Na altura eu trabalhava, não tinha dentes e falei com o Castelo Branco, ele fazia lives no Instagram e eu criava 1000 contas, dizia às minhas amigas para irem para lá todas comentarem até conseguir convencê-lo a meter-me na live. E depois apareci sem dentes, ele começou-me a convidar para fazer live todos os dias, a ver se aparecia alguém que conseguisse ajudar-me a meter os dentes. Depois, entretanto, isso deu tudo errado, a gente foi fazendo lives e meti os dentes depois de outra forma. Mas foi ele que me levou para a internet. Mas como é que depois é feito a transição para o TikTok? Porque isso já era no TikTok ou não? Não, isso era no Como é Instagram. que foi feita, exatamente, a Nós transição? fazíamos lives no Instagram e ainda não era monetizado, ainda ninguém pagava para fazer lives. Depois, entretanto, Castelo Branco continuou no TikTok e continuou lá no Instagram. Numa das lives foi falado que o TikTok estava a dar dinheiro através de presentes e eu peguei e pirei-me logo para o TikTok. Fui para o TikTok, depois fui sozinho, depois abri a live e explicava às pessoas, mostrava a minha vida, explicava às pessoas que não tinha dentes. Aquilo tem um ranking, não é? E pelo aquilo que eu sei, tu muitas vezes estiveste no ranking estou quase todos os dias, mas o top 1 só ganhei uma vez. O top 1 são cerca de 2 milhões de pontos acumulados, que dá cerca de 10 mil euros para quem vai para o top 1. Eu só consegui chegar lá uma vez, mas consegui chegar nunca tinha visto tanto dinheiro à minha frente, porque na altura fui levantar o dinheiro com o bilhete de identidade, eu nunca tinha tido tanto dinheiro, e eu fiquei logo a querer fazer mais lives, a querer fazer personagens, a querer fazer mais e mais para estar sempre nesse ranking. Nós podemos dizer, e pegando um bocadinho aqui na tua situação, que TikToker pode ser também um emprego, uma forma de viver? Sim, lá fora no Brasil, na América, por exemplo, muitos brasileiros fazem transições, fazem vídeos de receitas, culinária, e os vídeos são monetizados há muitos anos. Aqui em Portugal é que é há 2 ou 3. Os teus conteúdos são específicos, não é? Tu tens um registro, para quem ainda não te conhece, não é? Devem ser muito poucos. Fala-nos um pouco do conteúdo que tu ofereces às pessoas que te seguem e que estão contigo. É assim, eu vou-lhe ser sincero, para aparecer as primeiras vezes eu tentava ser o mais chocante possível. Eu tentava dizer coisas que chocasse. Por exemplo, há quem chame de humor negro. Eu usava sarcasmo, humor chocante, tudo ao mesmo tempo. Daí, por exemplo, quando eu era pequeno gostava de pipocas, agora sou adulto, gosto de... Era sempre coisas assim chocantes. Prontos, e aqueles vídeos batiam, procurava a polémica. Depois, por exemplo, fazia questão de opinar sobre o Castelo Branco, ou fazia questão de opinar sobre os da Casa dos Segredos. E nem eu sentia nada daquilo, mas eu sabia que era a única maneira de ficar com as visualizações para mim. Então acabei depois também por meter os pés pelas mãos, porque... Depois acabei por meter os pés pelas mãos. Portanto, então, aquilo que tu me estás a dizer é que se calhar no início do TikTok há um Fábio e hoje há outro Fábio. Portanto, inicialmente havia um tipo de conteúdos e hoje temos outro tipo de conteúdos, não é? Até na tua forma de apresentar. Por exemplo, hoje alguém que te encontra ou que se cruze contigo no TikTok, que tipo de conteúdo, que tipo de diversão é que vai encontrar? Pois, agora eu estou a mudar um bocadinho o registro, porque imagina... Fala-nos disso, justamente. Eu estou a mudar agora um bocadinho o registro porque imagina, depois começou a ser a dizerem muitas coisas à minha mãe, as pessoas depois passavam pela minha família. Olha o que o teu sobrinho está a fazer, olha o que ela anda a dizer. Porque depois tudo o que eu dizia era gravado. E as pessoas que passavam por mim na rua e a minha família e tudo, depois chamavam-me a atenção. Imagina, só para você perceber, chegaram ao ponto de um rapaz fingir que estava apaixonado pela minha irmã, para se aproximar de mim para conseguir gravar coisas lá em casa. Conseguiu separar a minha irmã do meu cunhado, conseguiu se meter a jantar connosco em casa, conseguiu... Não. E como dá para perceber, é a minha mãe, é a minha irmã,
estamos todos a... Tudo agora já não se pode... É como se já não desse para confiar em ninguém. Sabe aquela sensação de jantar fora e estarem a gravar com o telemóvel o que você está a dizer? Já não dá. Depois a minha irmã e eu e a minha mãe já não conseguimos falar uns com os outros. Porque Portanto, tudo aquilo que tu me contas é o outro lado da moeda de ser TikToker. De sucesso. Foi tudo aquilo que o TikTok... Estes problemas foi tudo o que eu acharia que ia ser sucesso. Graças ao TikTok. Isto é tudo por causa das redes sociais. Portanto, de um lado há dinheiro e fama, mas por outro lado... Há decadência total. Há isto que tu nos explicas, não é? Então deixei de fazer aquelas palhaçadas, porque no fundo eu estava-me a humilhar e estava a ser motivo de chacota e estava a ser o palhacinho em prol de ganhar dinheiro, mas esse dinheiro e esse palhacinho estava a destruir a minha família, estava a destruir a relação com os meus amigos, porque eu durante anos à mesa e em casa com as pessoas, a conviver com as pessoas, nunca disse coisas que em uma semana disse ali, por exemplo, porque era impensável eu dizer aquelas coisas. Só que era para ser chocante. Eu queria que fosse chocante para saberem. É a mesma história que quem vai para a Casa dos Segredos. A gente lembra-se do Sabate, da Érica. Isso é que era a Casa dos Segredos. Isto agora que vem passando, a gente não quer saber. Porquê? Porque a gente queria era ver reações, a gente queria era ver aquilo arder, não é? Então eu tentava usar essa coisa para ficar visto. Hoje em dia, como é que tu, então, qual é a tua posição no TikTok? É mais calmo, é mais de diversão? Não, agora sou mais calmo, mas agora ando muito mais calmo e estou a fazer mais transições. Por exemplo, personagens da Disney, a Frozen, a Rainha de Copas, a Branca de Neve, a Bela e o Monstro, e tentar não ser tão chocante como antigamente. Apesar que eu acho que os meus seguidores não gostam desta mudança de conteúdo. Porque, por exemplo, antigamente vídeos chocantes tinham milhões de visualizações e estes vídeos com transições têm 40 mil, 50 mil. Nunca nenhum deles bateu 1 milhão e os outros batiam todos. Portanto, o que tu estás a dizer é que inicialmente havia um Fábio polémico, chocante, e hoje há um Fábio mais ator, mais de diversão, mais de brincadeira, é isso? É. E tu achas que as pessoas não gostaram tanto deste Fábio, ou seja, que realmente a polémica e o chocante é que vence? Sinceramente, posso ser sincero, não posso? Sempre. Aqui no Jet Set, só verdades. Olha, eu acho que as pessoas apreciam a decadência humana e é isso que elas gostam. Porque quando a casa está a arder, é como quando há um acidente na estrada, toda a gente vai para lá assistir, para tirar fotos, para gravar, porque depois podem vender os vídeos ou podem monetizá-los em outras páginas fora da Europa, onde recebem com audiências. E as pessoas apreciaram a decadência humana durante anos, onde quem estava a sofrer porque tinha o filho, que era o palhaço, era a minha mãe, enquanto toda a gente se divertia. E eu tenho a certeza que muitas vezes não fui convidado para nada, mesmo por causa dessas coisas que eu fazia. Embora toda a gente na altura se risse, as pessoas riram-se porque não eram os filhos que estavam naquela posição, porque se fossem os filhos, em frente a milhares de pessoas a dizer que os portugueses são isto, que as pessoas falaram dos meus sobrinhos, então eu também falo dos filhos, porque depois fica gravado o que eu digo, não o que disseram. Por exemplo, a minha irmã estava grávida e teve um menino há uma semana. Nos comentários diziam que o menino tinha HIV como eu, que era gay como o tio, diziam que eu tinha feito mal à minha irmã, que o filho era meu. E eu respondia, as minhas respostas estão todas gravadas, que gravam as coisas e depois... Achas que o facto de, se calhar, enfim, tu és uma figura do TikTok, em Portugal, sem dúvida, e com essa exposição toda e ter tido, se calhar, aqui um registro um bocadinho mais agressivo, te traz muito hate, te traz muitas pessoas que querem-te mal, querem falar mal de ti? Traz-te o hate? Traz tudo. Traz pessoas que fingem que apoiam para continuar a alimentar essa situação, que no fundo é para nos enterrar mais. E depois tem as outras pessoas que realmente gostam e ficam sentidas e essas é que se revoltam, porque muitas vezes quando eu estava a ter atitudes erradas era quando eu tinha mais apoio financeiro de todas. Quando eu insultava, quando eu estava perdido ali nas lives, perdido mesmo em consumos, alterado. Elas apoiavam aquilo
quando eu comecei a ir à médica, quando eu comecei a tomar comprimidos para a ansiedade, porque depois comecei a ficar com pânico, com medo, Sim. as pessoas foram-me descartando porque já não tinham a decadência para apreciar. Mas eu continuo a fazer as minhas coisas porque eu tenho os meus objetivos, não é? Por exemplo, eu se estivesse numa Casa dos Segredos ou num Big Brother, eu fazia questão de ser polémico, fazia questão de me meter em todas as discussões, porque tinha algo a compensar-me no futuro. Nesta situação, o TikTok acaba amanhã e depois já ninguém me dá emprego nem sequer no restaurante, depois de tudo o que andou a ser falado. Eu depois estou completamente sem saber o que fazer. E diz-me uma coisa, bom, já percebemos aqui a posição das pessoas, achas que, por exemplo, em termos financeiros, porque então fala-se que agora posso... no TikTok, os TikToks ganham dinheiro Claro. e pronto. Achas que em termos financeiros, aquela fase mais polémica trazia-te mais rendimentos financeiros do que se calhar hoje uma versão mais divertida, mais alegre? Por exemplo, eu agora, eu sou grato e sei que é muito no país em que vivemos. Eu agora ganho cerca de 2.000 e tal, 3 por mês. Antigamente eu ganhava 10, ganhava mais. Sim, claro que ainda é muito dinheiro, mas há uma diferença aqui grande. Tu pensas então que nas redes e no TikTok a polémica, como tu dizes, É que traz o dinheiro, é. o que choca é que Sim, o que resulta. traz, sim. E temos o exemplo do Tiago, que ele faz questão de se meter em problemas e chocar as pessoas, faz questão de dizer as coisas, porque também, não é? Aquilo, infelizmente, o TikTok... Como é que é justamente, tu falaste agora do Tiago Grilo, que é também alguém de muito conhecido, eu ia-te perguntar como é que é a relação entre, enfim, aquelas pessoas todas que andam sempre ali nos rankings, enfim, que dividem ali o sucesso do TikTok em Portugal, a relação entre todos vocês é uma relação boa, uma relação de concorrência, uma relação má, como é que é esse mundo do TikTok? Para quem anda à frente. Nós os dois é tipo o Daniel e a Cristina, nós é concorrentes e não nos damos, a gente não se dá mesmo. Ele destruiu o TikTok completamente. Aquilo era uma rede social onde se fazia conteúdos, onde se fazia até ASMR, não sei se se lembra, que eram pessoas que mexiam no microfone enquanto as outras relaxavam, havia personagens, havia comédias, havia anedota, havia tudo. E ele foi para lá e estragou aquilo tudo. Primeiro porque por tudo o que ele faz, trata mal toda a gente, incentiva o ódio, diz da boca dele que vai raptar p***, que vai matar, diz isso tudo da boca dele. Mas também agora eu faço uma pergunta. Para quem quer tanto saber, por exemplo, há muitas pessoas que se especulam e que se perguntam de onde é que vem como é que as pessoas o apoiam desta forma, como é que conseguem apoiá-lo financeiramente todos os dias com milhares de euros. E eu agora gostava também de fazer uma pergunta às pessoas que assistem. Acham que uma pessoa que recebe um ordenado mínimo vai despejar aos 10.000 euros semanais numa live? Nenhuma seguidora que está ali, nem nenhum seguidor faz isso, porque isso não existe. O que existe o que existe ali é terem dinheiro, jantarem fora, dão o dinheiro a um, a outro, e depois essas pessoas vão e despejam à noite. É exatamente isto que acontece. É lavandaria total. Não sabem o que é conteúdo, não sabem o que é personagens, não sabem o que é comédia, não sabem o que é... Não sabem, aquilo é uma lavandaria total. Portanto, achas que o TikTok, que deveria ser lugar de diversão, de animação, de coisas alegres, de coisas que fazem rir, também acabou por se tornar-se uma plataforma um bocadinho agressiva e que não faz assim tão bem as pessoas. Achas que é isso? Não é muito falado, mas houve um rapaz como lives, não sei se recorda do tio Bubu. Sim, havia um rapaz que fazia lives e que estava sempre a consumir em lives e elas todas ali a apoiar a decadência dele, a destruição dele. E tanto apoiaram que ao fim de 2 anos, de 1 ano e tal, 2 anos de live, e ele convidou um rapaz para estar com ele em casa e no meio da live, olha, um deles meteram, não sei o que é que meteram no copo, com um deles e o rapaz está preso, foi preso estes anos todos, mas muita coisa poderia ser evitada, porque repare, falamos do Tiago ou do tio Bubu, de qualquer TikToker. Um pedófilo tem a intenção de fazer, tem algo planeado, tem um desejo, tem maldade de cometer aquele ato.
A decadência desta gente pode ser evitada. Olha, o Tiago, por exemplo, anda sempre alterado. Não tem carta de condução. Dirige-se a um estabelecimento, a um stand, e alugam-lhe um carro onde ele não apresenta documentos da carta. E ele, com esse carro, drogadíssimo que está, atropela uma pessoa. De quem é a culpa? É de uma pessoa alterada? É de quem lhe passou o carro? É dele que é maluco? E agora de quem é a culpa do tio Bubu? É de quem lhe alimentou 2 anos os consumos às drogas, sabendo que ia acontecer uma desgraça? Ou é dele que era um maluco, um desgraçadinho também? Achas que as pessoas, então, têm As alguma pessoas são culpa por apoiar financeiramente 100%, essa 100%. causa, não é? As pessoas que assistem têm culpa 99% E de que pagam, tudo o que acontece. e que dão as prendas, sobretudo, Exatamente, não é só assistir. porque as pessoas assistem a decadência, pagam a saber que vai acontecer uma desgraça. E se fosse o filho deles, nunca, ou delas, nunca na vida apoiariam. Por exemplo, comigo não aconteceu uma desgraça porque eu sou aquilo que sou, mas, por exemplo, eu gosto de homens, mas eu podia ganhar dinheiro de muitas formas. Eu conheço pessoas ou que se prostituem, ou que vão para a noite e que consomem. Eu estou ali em casa a fazer as minhas coisas, a lutar pelas minhas coisas. Eu sou mais um que já podia ter caído na desgraça há muito tempo, porque pelo público que assistiu, eu já tinha caído com eles. Porque o público, infelizmente, o público... Quando há uma discussão e uma decadência, as pessoas estão lá todas para assistir e para apoiar, para alimentar aquilo. Diz-me uma coisa, falámos aqui um bocadinho do Fábio, do TikToker, não é? Mas e o Fábio, quando não está em frente ao telemóvel a fazer batalhas ou lives, como é que é o Fábio que nós podemos encontrar ali no Pingo Doce, ou podemos encontrar no café ou na rua? Sei lá, como assim, é que é esse rapaz? Eu ando na minha vida normal, eu acordo, vou fazer as minhas coisas sempre, vou a uma lojinha buscar acessórios, coisas para as personagens, depois chego a casa e faço as minhas coisas. Mas eu sou uma pessoa normal, eu sou um jovem sonhador, tenho muitos sonhos, tenho muitas coisas, mas infelizmente eu sei que o Fábio verdadeiro não consegue e uma personagem criada consegue, porque a personagem criada é para agradar ou para ter a aprovação do mundo onde estamos, né? Porque eu próprio sou uma pessoa mais calma, mais assim, sei lá, mais isolada. Por exemplo, eu pouco pego no telemóvel e eu não ando sempre a gravar, não publico stories no Instagram. Sou uma pessoa super normal. Achas que o facto de seres TikToker nos dias de hoje é algo que também te faz feliz? Não. Não. Portanto, não é uma atividade, ou seja, tu continuas a fazer, mas não é, digamos, algo que tu, ou seja, é algo que tu se calhar um dia até podes terminar de fazer. Deus queira que sim. Não sou feliz ali porque é como eu lhe digo, é decadência. É muito agressivo. É muito agressivo. Olha, Fábio, eu quero te agradecer teres vindo até nós, mas tenho uma última pergunta. O que é que, por exemplo, no TikTok, tu és um TikToker, o que é que no TikTok ainda te falta fazer? Que não fizeste, estás arrependido e que ainda gostarias de fazer? Eu gostava de recuperar as pessoas que perdi na altura. Para essas pessoas que tu dizes que perdeste, eu ia-te pedir que se fosse o Fábio de hoje, que deixasse uma mensagem para essas pessoas. Olhem, a minha mensagem é que às vezes eu sei que todos nós temos sonhos e às vezes parece que a gente está a conseguir alcançá-los, a ver números a entrar, a ter contactos, a ter jantares com pessoas que a gente sempre quis estar. E às vezes parece que estou no caminho certo e que vai acontecer, mas a melhor coisa é a gente sermos sempre nós próprios, porque às vezes o que parece ser a nossa grande salvação é a nossa destruição, e de arrasto connosco vai sempre a família e as pessoas que a gente ama e as pessoas que nos amam a nós. E o conselho que eu quero dar a toda a gente e a quem gosta de mim também é que eu deixei de ser eu próprio a uma certa fase da minha vida e eu não conseguia mais ser eu próprio. E acho que é isso, acho que as pessoas no fim disto tudo é melhor serem vocês próprios do que jantarem à mesa e terem na conta 10, 20, 30 mil euros quando estão com a vida toda destruída e esses 20 mil euros vão acabar em meses.
e depois já não vão ter mais ninguém. Obrigada por ter se juntado à nossa conversa. Temos aqui mais um convidado, um TikToker, não é qualquer um, é um TikToker de sucesso, Fábio Cardoso. Olhem, já agora eu não sou assim muito espalhafatoso e muito coisa como na internet, que eu ali salto, eu ali faço muito espalhafato, exagero, mas eu assim, normal, pessoalmente eu sou uma pessoa assim, normal. Obrigada, Fábio. Obrigado.